Agora eu vou trazer outra pauta aqui que nada tem a ver com esse assunto. A gente conversava um pouco antes sobre isso. Outro fator que a gente lida muito nesse mercado adulto, ainda mais na profissão de acompanhante, é lidar com a questão da traição. E vem dos dois lados, né? Porque ora vem o cara que, por mais que na cabeça dele tá errado, ele sente culpado, a questão talvez fisiológica bate mais forte e é a prioridade dele. Então tem a culpa, alguns, a maioria tem, quer dizer, a maioria não, muitos têm a culpa sim. Por outro lado, tem a questão da esposa que às vezes descobre uma traição pela do marido com uma acompanhante. E o mais louco que eu vejo nisso, e eu entendo também, que às vezes muitas mulheres que descobrem que elas estão sendo traídas, que seus parceiros buscaram acompanhantes, elas se sentem muito mais. Qual que é a palavra para isso? Muito mais machucada, é como se ela valesse menos que a acompanhante. Né? É colocar a acompanhante numa posição que é tipo, nossa, você me traiu com uma Acompanhante. acompanhante? Podia ser coisa melhor, né? Exatamente, você vê, né? Você pagou uma mulher para fazer isso, Sendo que pode ter em casa, né? né? Não, e talvez se fosse, talvez se fosse uma amante, ela não se sentiria tão, não tô achando a palavra para isso, mas não sentiria tanta dor, talvez se Humilhada, né? humilhada, exatamente. Então, quando é uma acompanhante, e aí hoje que eu tive as duas experiências, eu sempre falo, cara, se é uma acompanhante, acredite, é só sexo que ele quer, ele não tá procurando outra É, coisa. justamente porque se fosse uma amante, ia ter um sentimento, né? Ia, Mas eu posso, talvez, discordar um pouquinho. claro, fica à vontade. Eu não diria que quando um homem tá procurando uma acompanhante, ele tá atrás de sexo. É mesmo? Calma. Pode parecer Aham. contraintuitivo isso que eu vou falar. Porque você fala, é pra isso que ela Sim, é o trabalho dela. mas faz sentido. Mas se ele fosse Faz. atrás de sexo, ele poderia ter sexo com qualquer outra pessoa. Ele quer um tipo específico de experiência psicológica que ele vê no sexo com uma profissional a possibilidade de vivenciar. Porque se fosse sexo, como você falou, tem em casa. Quer dizer, então se é sexo, ele pode ter sexo com a esposa. Eu quero sexo, transa com a esposa. Aham. Então se fosse sexo, ele transaria com a Não, esposa. nunca é só sexo. Nunca é só sexo. Nunca é só... Sexo não é só sexo. Mas para você explicar essas coisas, isso é muito complexo, Claro, né? né? Mas por isso que essa conversa é importante, porque a gente precisa entender que sexo é um espaço de possibilidades. A gente acha que sexo é sexo. Ah, sexo, sexo, É. sexo. E às vezes do mesmo jeito que nem a Nina falou, ai, foi com uma acompanhante, né? Às vezes ele também, né? Ah, vamos supor, eu não quero fazer certas coisas com a minha esposa e eu vou procurar uma acompanhante pra fazer com a acompanhante, né? Não vou Às- fazer com a minha esposa. Às vezes ele quer um espaço de alguma impessoalidade onde ele possa expressar algo dele ou ele possa desejar uma pessoa despreocupado de certas coisas, né? Então, assim, quando você vai transar com uma pessoa que você conhece, que você ama, que você estima, que tem uma história, tem uma complexidade que você enxerga naquela pessoa que vai além de transar com aquela pessoa. Então, a sua parceira, você enxerga o ser humano como um todo. A acompanhante, você vai enxergar ela como uma dimensão dela. Você vai ver um corpo atraente, uma personalidade que minimamente você se conectou, um jeito de se comunicar, se você foi por esse caminho. Essa é a informação que você tem. E essa informação específica ajuda você a liberar um aspecto da sua personalidade, da sua sexualidade, que às vezes você não consegue ter isso com uma pessoa que você conheça por completo.
Aí você pode estar falando assim, né? Ah, Fred tá passando pano pra homem desgraçado, maldito, não sei o quê. Não é isso. Eu só tô querendo explicar como as pessoas funcionam. Eu captei o raciocínio. Eu não tô dizendo se isso é certo, errado, se é bom ou ruim, se você tem que concordar ou não concordar. Eu só tô dizendo que, independente de você gostar de saber que salsicha é feito com resto de sebo de não sei o que lá, e que você gosta de salsicha, mas você tem que saber do que é feita a salsicha. Você tá comendo, você quer saber, eu vou contar. Então, assim, a pessoa, ela não se dá conta de que isso. Então, o homem, não é que o homem chega e fala assim, bom, quero experimentar uma dimensão da minha personalidade que não sei o que lá. Não. Ele pensa assim, quero trepar. É o que ele pensa. Olha isso aqui. Gostosa pra caralho. Nossa, que gostosa. É essa. É o que ele pensa. Mas na prática, se ele quisesse uma gostosa, ele poderia ter uma gostosa dentro de casa. Sim. Tem uma gostosa ali. Pronto. Mas não é isso. É que ele não se dá conta de que ele talvez esteja intimidado pela parceira dele. Intimidado pelo quê? Intimidado pela intimidade. Ele está intimidado pela relação. Ele está intimidado porque ele não consegue mais ser um personagem para aquela parceira dele. Né? Para a garota de programa, ele chega lá com o personagem que ele quiser. Se ele quiser, nossa, eu sou pintoso, tal, pintoso, pintudo. Se ele quiser, ele faz o gênero dele, faz o tipo selvagem, ou tipo mansinho, ou tipo sei lá o quê. Com a parceira dele, ele tem os preconceitos dele. Então vamos imaginar que ele tem uma dimensão passiva na sexualidade dele, né? Então ele quer ser dominado. Ele talvez não consiga pedir isso para a esposa, porque na cabeça dele ele impressiona a esposa por ser o marrento, macho, não sei o que tal. Ele não consegue atravessar aquela barreira. Talvez aquela esposa também não estaria preparada para poder lidar com essa dimensão dele. Não é culpa dela, não é culpa dele. De novo, a irracionalidade humana. Por isso que esse tópico a gente vai voltar nele. É um negócio que ele não tem consciência daquilo. Então, ele não sabe nem como lidar. Ele não vai chegar pro brother dele e falar assim, cara, queria tomar uns tapas na hora de transar, cara, o que eu faço? E o amigo, eu acho que... O cara não vai falar isso pra ninguém. Imagina, queria tomar uns mijos na cara. O que você acha, cara? O cara, pô, acho legal vai tomar lá. uns mijos. Ele não vai falar isso pra ninguém, porque é uma dimensão muito, sei lá. Então, assim, isso é resultado de uma sociedade cheia de tabus, cheia de preconceitos, cheia de barreiras em relação à própria sexualidade, que às vezes a única via que o cara vai pensar de expressar aquele tipo de impessoalidade, porque, de novo, com a acompanhante, ele não necessariamente vai ficar preocupado se ela goza ou não goza. Às vezes ele quer transar rapidamente sem pensar. E com a parceira tem tudo isso, ele tem que pensar, ele tem que preparar o terreno, ele tem que fazer, ele acha que vai ter uma engrenagem tão complexa que ele fala, eu só quero transar. A performance. Né? Então, assim, Então, quando ele fala só quero sexo, na verdade ele só quer expressar uma conveniência. Ele quer a conveniência de alguém que ele não precise pensar em tudo isso. E é por isso que ele vai lá, paga a horinha dele, show, vivi aquilo. Pronto. Então, assim, se a gente entendesse isso, e às vezes os casais onde acontecem esse tipo de situação, descobrir uma traição, né? Então, estamos falando de uma relação monogâmica. E uma relação monogâmica, ela tem certos critérios não conversados. Então, se eu suponho que, não vai me trair. Bom, já estou dando sinal de que eu sou monogâmico e que na monogamia traição não pode. E o que mais que não pode? Desejar pode, também não pode. Mas isso não é dito. Falar pode, falar não pode. Curtir uma foto pode, curtir uma foto não pode. Mas nada disso é dito. Porque na monogamia existem regras que ninguém conversa, limites que ninguém fala. E às vezes inconscientemente as pessoas vão se restringindo. Vai não podendo tanta coisa que às vezes também não pode no próprio casal. Também não pode na própria relação. Se eu quiser ser mais intenso, se eu quiser ser mais intensa, eu posso.
Não sei, meu parceiro, minha parceira fica falando tão mal, assim, aquela vagabunda, aquela puta, aquela não sei o quê. Então, assim, acho que se eu quiser fazer uma coisa mais ousada, eu não sei se eu posso. Mas ninguém diz. E como o sexo parece uma coisa muito natural, que todo mundo faz, é só você sair lá e fazer, ninguém fala. Porque falar pode mostrar que você não sabe. Mostrar que você não sabe em sexo é muito vergonhoso. A gente é muito latino, muito caliente, muito sabido de sexo. Então nasce sabendo transar. Não é verdade? Então, assim, tantas ideias mal formuladas em relação à sexualidade, que quando um casal vai lá e descobre uma traição, o primeiro pensamento que se tem é assim: acabou o relacionamento. Pode ser uma das possibilidades. Mas eu sempre digo assim, mas espera, deixa eu entender uma coisa. O seu relacionamento, quando alguém vem com uma questão dessa, minha pergunta é, o seu relacionamento acabou para que com a traição ele tenha acabado? É a pessoa, né? Como assim, Fred? Acabou? Lógico que acabou. Você traiu, acabou. Não, pera. Se a traição foi a gota d'água para você de um relacionamento que já talvez tivesse acabado, eu entendi. Pode ser que agora isso aí você me machucou para valer. Mas se o relacionamento não acabou necessariamente, não é a traição que vai acabar. De Ai, vez com tudo. Né? Ai, Fred, que absurdo. Não, pera, como assim? Eu vou continuar com essa pessoa tendo me traído? Eu falei assim, não, calma, respira, pensa. Existem dimensões do seu relacionamento que parecem ser interessantes, boas, agradáveis, recuperáveis, não sei o que lá. Existe um contexto em que você possa conversar sobre isso. Ai, não sei. Não sei é uma boa coisa já. Quer dizer que você já está pensando. Porque pode não ser. Pode não ser. Não estou dizendo que não vai ser. Eu não estou dizendo que você tem que ficar feliz. Eu não estou dizendo que não pode acabar. Eu estou dizendo só que nada é óbvio. Na vida nada é óbvio, nada é certo, nada é uma regra matemática. Pode ser que você descubra coisas sobre você, sobre o seu parceiro, sobre o seu relacionamento a partir de uma traição. Não acredito. Que absurdo. Você é um psicólogo maluco. Você incentiva as pessoas a trair. Eu sabia. Eu falo, calma. Eu só estou dizendo que a traição é um ponto crítico e todo ponto crítico no relacionamento pode trazer questões interessantes e que você não se daria conta sem isso. Por exemplo, o quê? Que você está dizendo que a traição pode ser uma pedagoga, uma professora para a minha vida? Pode. Porque a partir dessa traição, vocês podem passar a ter conversas honestas que vocês não tinham. Pode ser que vocês conversem sobre desejos que vocês não conversavam. Pode ser que vocês conversem sobre limitações que vocês não achavam que tinham. Pode ser que vocês conversem sobre mágoas que vocês não tinham, porque a gente está falando da traição como se fosse uma coisa só. Para mim, existem traições por muitos motivos. E aí as pessoas normalmente pensam assim, não, traição é falta de caráter. Eu falei, nossa, né? É isso, né? Traição, falta de caráter. Não é isso, não é óbvio. A gente não pode reduzir uma coisa a outra. Existem milhões de possibilidades, explicações do porquê uma pessoa trai outra, né? E ainda que seja uma questão de caráter, como é que eu encaro uma questão de caráter? Eu entendo como bonzinho, malzinho, ou entendo como uma questão de caráter como um elemento, uma questão emocional? Que eu preciso olhar, será que aquela pessoa se congelou, se esfriou, ela não se importa mais com nada e com ninguém, que a gente chamaria de uma questão de caráter? Tem uma questão emocional aí. Tem uma necessidade oculta que você não está enxergando. Então, uma traição pode fazer você, no seu relacionamento, descobrir necessidades ocultas que você jamais descobriria se não fosse por uma situação tão sensível, delicada como essa. Mas meu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Verdade. Que bom. Ótimo. Porque talvez o jeito que o seu relacionamento vinha sendo, ele vinha baseado em um monte de artificialidades, um monte de me disseram que, um monte de regras que você nem parou para pensar, um monte de conceitos que talvez você tenha absorvido da sociedade, dos seus pais, e você não parou para pensar se eram seus de verdade ou não, e que você pode ter uma descoberta
incrível e um benefício inclusivo para você. Lógico que eu não falo tudo isso, tá? Mas tudo que está por trás da minha escuta tem a ver com isso, de você você pode descobrir coisas incríveis sobre você a partir de qualquer coisa catastrófica. Por isso que não é tão simples. Traiu, separou. O Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade.